um dia, eu estava fazendo uma lição de um curso que eu estava fazendo lá na minha igreja, e uma das tarefas é fazer o autoconfrontamento. E aí passou a semana, tudo tal, né, e eu não tive tempo de fazer o tal do autoconfrontamento. Aí eu tô num domingo, tava a Giovana lá, o meu genro, todo mundo tava lá, acabou de almoçar, fiz o almoço, lavei a louça. Aí eu fiz meu café e falei pro pessoal assim, pessoal, eu vou lá pro meu escritório agora que eu tenho que entregar a tarefa. Ok. Eu tô colocando meu café na minha xícara. O meu excelentíssimo e digno esposo abriu uma Coca-Cola. Essa Coca-Cola explodiu. A minha reação foi, não acredito. Gente, e assim, quando eu estava fazendo o almoço, eu estava assim, Espírito Santo, me mostra o que tem no meu coração que eu não estou enxergando. Eu preciso enxergar o que precisa ser mudado, eu preciso confessar ao Senhor, eu preciso me arrepender disso e eu não estou enxergando. Ah, você pediu, né? Você pediu. Gente, graças a Deus que nós não somos oniscientes, porque naquela hora eu não manifestei a ira, mas eu vi a ira do meu coração. É melhor vocês nem saberem o que passou no meu coração. E graças a Deus que meu marido não é onisciente. Então é isso, nós precisamos da ajuda do Espírito Santo. Sem Ele, nós não podemos fazer nada. Nada. Essa aqui é a minha família, né? A família que Deus me deu. Eu amo a minha família, né? Eu sou casada com o Rogério. Nós completamos 30 anos, nós namoramos 4 anos e fomos amigos durante 2 anos. Então nós estamos um na vida do outro, ajudando um ao outro há 36 anos, né? Nós somos pais da Giovana, da Rebeca, da Sofia e do Samuel também, que aprove o Senhor recolheu o Samuel, né? Por que eu falo de Samuel? Porque a partir do momento que nós concebemos um filho, tem vida, tem coração batendo, gente amado por Deus. O Samuel já foi amado por Deus, tão amado que ele recolheu para si. E na pandemia, em 2021, nós casamos a Giovana com o Marcel. Agora em dezembro casamos a Rebeca com o Bruno. E agora eu e meu marido, nós estamos numa campanha de oração, nos ajudem em oração, porque a gente quer se livrar da Sofia, né? Então, para a gente ficar só eu e ele. Eu amo a minha família, mas eu não posso amá-los mais do que Deus, porque isso é idolatria. Gente, eu gosto de ler aqui para eu não me perder, tá? Esqueci meu óculos, a idade. Chega a idade, a gente precisa de óculos, né? E eu esqueço disso. Na idolatria, nós retiramos a glória que deveria ser dada a Deus e depositamos nos homens. E foi o que foi falado aqui no louvor. Quando nós depositamos a glória em homens, aí vem a decepção. Nós não podemos perder de vista quem Jesus é e quem nós somos nele. Eu vou repetir, porque isso é muito importante. É o que vai ser falado hoje, é o que vai ser falado amanhã. Na nossa vida, em momento algum, nós não podemos perder de vista quem Jesus é e quem nós somos nele. A gente não pode perder isso de vista. Então, para a gente não perder isso de vista, a gente precisa entender como tudo começou. Essa figurinha, gente, ela fez total sentido para mim, para eu entender o que era graça. Eu não tinha uma compreensão, né? O mundo está um caos tão grande que existem por aí verdadeiras aberrações, não tem outro nome, são aberrações. Por quê, gente? Porque assim, e sempre foi assim? Não. No começo, tudo foi criado perfeitamente, a gente precisa entender. De onde nós viemos, a nossa origem, nós somos criados à imagem do Deus perfeito. O relacionamento entre Deus e o homem, o Deus e a mulher, é perfeito. Havia harmonia entre eles, havia harmonia entre os relacionamentos do homem, mulher e natureza, homem e mulher. Deus, havia um relacionamento
Havia um relacionamento entre o homem, a mulher e Deus. Um relacionamento perfeito. Por quê? Porque não tinha pecado no coração do homem. Não havia pecado. Mas aí veio a queda, né? Veio aquela voz da serpente, que é algo que eu vou estar falando bastante amanhã, que a serpente faz com que a Eva olhe para a escassez. Eva tinha tudo, ela tinha tudo, e às vezes nós temos tudo e a gente não está enxergando. Ela tinha tudo. A serpente chega a falar: Deus falou que vocês não podem comer de nenhum fruto do jardim. A Eva falou: não, Deus falou que nós não podemos comer desse fruto e nem tocar nele, e Deus nem falou isso. Muita gente coloca palavras na boca de Deus que Deus não falou, fala que Deus falou e não foi, Deus falou. Então, naquele momento que ela olha para a escassez, a gente tem isso no nosso DNA, todo mundo, gente. Às vezes a gente está nas nossas enfermidades da nossa alma e a gente só consegue olhar para a escassez, ó céus, ó mundo, né? E a gente não consegue ver tudo de bom que a gente tem. A gente reclama do nosso pai, a gente reclama da nossa mãe, consegue olhar para a escassez, aquilo que eu não tenho ainda, aquilo que eu desejo eu não tenho, né? E por conta disso nós perdemos. Quando entrou a queda, houve a separação entre o ser humano e Deus. Então aquele relacionamento perfeito que existia, ele foi corrompido. Nos deixou perdidos e sem esperança. Mas aí veio a redenção. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para morrer por nós, para perdão dos nossos pecados. Através do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, nós recebemos a redenção e perdão. Os nossos pecados foram anulados, foi falado aqui, pelo sangue de Jesus. Em Cristo nós somos nova criação. Nós recebemos uma nova identidade como filhos de Deus. Você é filho de Deus, você é filha de Deus. Fomos reconciliados com Deus e nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. O seu pecado não pode te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nós fomos, e Deus é tão maravilhoso, né? Jesus, quando ele subiu aos céus, ele disse que ele estaria deixando o Espírito Santo dele. Então, quando nós recebemos o Senhor Jesus como nosso Senhor, como nosso Salvador, nós somos selados com o Espírito Santo de Deus, que nos ajuda nesse processo aqui, ó. Esse processo da redenção é um processo, é uma santificação. A santificação, ela não acontece da noite para o dia. E eu me peço perdão, mas eu vou decepcionar vocês aqui. Vocês não vão voltar transformados da água para o vinho para a casa de vocês. Mas vocês precisam arder no coração de vocês: Senhor, me santifica. Porque é um processo. Talvez muitos aqui vão chegar em casa, e essa era uma queixa que a gente ouvia dos adolescentes, que eles voltavam do retiro, eles faziam alguma coisa, e os pais diziam: nossa, mas não mudou nada. Gente, isso é impossível. Acontece, é um processo. Então, tenham isso no coração de vocês. Não desistam. Porque às vezes a gente olha, não está mudando, e eu desisto. Não desistam. E uma coisa que eu vou falar para vocês, que foi uma pedra de tropeço durante muito tempo na minha vida, né? Duvidar que eu tinha o Espírito Santo de Deus. Não duvidem. Se você recebeu o Senhor, se você reconhece que Jesus ele veio em carne, ele morreu, ele ressuscitou, que você é pecador, você precisa dele como teu Salvador, você o recebeu como teu Salvador, você é selado pelo Espírito Santo de Deus. E se a gente não fosse selado por esse Espírito Santo de Deus, não teria como a gente passar por esse processo de santificação, gente. Não tem. É Ele quem nos ensina todas as coisas. É Ele quem vai nos transformar, nos lembrar da própria palavra. E muito tempo, um dia a gente estava num retiro de mulheres, né, lá no Maranata,
Estava sentada eu, Marina Montresol, irmã Ilma, e eu falei uma coisa para elas assim, eu preguei naquele dia, eu falei, irmãs, eu não me considero, eu não deveria estar aqui pregando. Elas, nossa, mas por quê? Eu falei, irmãs, porque eu não sou batizada no Espírito Santo, eu não oro em línguas. Irmãos, orar em línguas é um dom. E o orar isso foi uma pedra de tropeço na minha vida, que entristecia o meu coração, e eu olhava para a escassez. A serpente me fazia olhar para a escassez e falar assim, o que você está fazendo aí? Não deixa a serpente fazer isso com você, porque você tem o Espírito Santo de Deus. E a irmã Ilma, ela foi muito sábia, ela falou assim para mim, irmã, você duvida que eu tenho o Espírito Santo de Deus? Eu falei, não, misericórdia, não. Né? Ela falou assim, e você já me ouviu orar em línguas? Eu falei, não, nunca reparei nisso, porque o que estava maior nela era a sabedoria de Deus. Irmãos, o orar em línguas, se você não tem a interpretação, edifica a si mesmo, não edifica a igreja. E nós fomos chamados para edificar a igreja com os nossos dons, com os nossos talentos. Cada um tem um talento. O meu dom não é pregar de uma forma, eu prego diferente da forma do pastor Júnior, né, do pastor Albieiro. O meu é mais voltado para o ensino, é mais didático, né, é o aprendizado da palavra. Esse sempre foi. E então cada um tem o seu dom, e Deus vai usar. Nós somos um corpo de Cristo, e um vai ajudar o outro. No livro de Daniel, nos capítulos 10 a 12, um anjo anuncia a Daniel os acontecimentos dos últimos dias. E no capítulo 12, ele diz assim: muitos correrão de uma parte para outra, e a ciência se multiplicará. E é sobre esse específico que eu vou estar falando hoje. Eu não vou falar a minha idade, tá, gente? Mas pelo que eu vou falar aqui, vocês já vão ter uma noção, tá? Eu fiz curso de datilografia, fiz curso de telex no Senac, era operadora de telex. E uma vez eu era secretária e o presidente da empresa falou assim para mim: Andréia, vai chegar uma máquina aí que agora eu não vou precisar mais ditar para você as minhas cartas. Eu vou escrevê-la aqui da minha casa e vai chegar aí. Eu falei, nossa, o cara chegou meia, tá doido. Como assim? O cara mora no Jardim Europa, eu estou aqui na Consolação e a carta que ele escreveu vai chegar para mim. Gente, aquilo foi um evento. Parecia, quando colocou o equipamento e foi passar, eu falei, gente, vai começar. O departamento inteiro em roda, parecia Homens da Caverna, vendo fogo. E aquele papel saiu com a letra dele, era o fax. Gente. Então, foi muito bom ver esse progresso, a tecnologia. Tem muito ponto positivo. Conexão entre as pessoas. Quando eu viajava, não tinha como falar com as minhas filhas. Hoje, se a gente viaja, você pode fazer chamada de vídeo, vai matando a saudade, né? Acesso à informação e educação. Gente, para fazer um trabalho de escola, eu tinha que pegar um ônibus, o metrô, descer na Vergueiro, andar um pouquinho, pegar uma fila lá no Centro Cultural, esperar a fila passar, a mulher me dava um papel para onde eu tinha que pegar o livro, pegava o livro, aí cada um escrevia, porque não tinha essa de computador, né? E aí depois a gente ia para casa, não podia levar o livro, e aí lá a gente se juntava e fazia o trabalho. Era uma trabalheira. Hoje em dia, gente, é muito fácil, só não aprende quem não quer. Tem videoaula, tem um monte de coisa, gente. Hoje tem prova que você faz em casa, gente. Eu tinha monitor na faculdade. Né? Então tá muito diferente. Então tem umas coisas assim, na economia, no trabalho. A pandemia, ela foi muito difícil, mas ela abriu muitos horizontes. Na minha área, que até o ano passado eu atuava como psicóloga por 27 anos e eu parei, abriu os horizontes. Então eu atendia gente lá na Inglaterra, em Portugal, nos Estados Unidos, na Itália, vários estados aqui de São Paulo, porque abriu a tecnologia. E sabe o que eu quero te dizer? Por que Deus abençoa tanto? Porque Ele quer que você fale com o irmãozinho que está ruim lá na Itália. Ele quer que você fale com o missionário que está lá em Portugal passando por perrengues. Por isso, gente, o engajamento cívico, as pessoas umas ajudando as outras, a gente tem acesso a mais informações, enfim.
Mas tem os impactos negativos, né? Que eu não quero entrar muito em detalhe aqui por conta do nosso tempo, eu não quero perder tempo, porque isso não vai mudar a vida de vocês e vocês já sabem de tudo que está acontecendo aí, né? É ruptura social, é gente que briga na internet, é a saúde mental, o número de depressão, de ansiedade tem aumentado por conta de internet, polarização política, religiosa, irmão brigando com irmão, é esquerda, é direita, é negligência, aumento da dependência tecnológica, tem gente tendo crise de abstinência, a gente tem que tomar medicação, ir em psiquiatra, enfim, aumento drástico dos crimes cibernéticos, clonagem, a gente está vivendo tudo isso, então teve impactos muito negativos, né, com relação a isso, conteúdos perturbadores para as crianças. Então, como é que a tecnologia digital ela causa dependência nas pessoas, né? Primeiro, liberação constante de dopamina no cérebro. É aquilo que eu estou vendo que eu estou gostando, está me dando prazer. E aí, o que acontece? Por que vai dando essa dopamina aí? Porque tem um design que é viciante, a barra de rolagem não acaba e a inteligência artificial sabe daquilo que você gosta. Então ela vai começar a te apresentar. E quando você foi ver, suas horas de estudo foram embora, seus relacionamentos com as pessoas foram embora, casais que ficam cada um na cama, cada um com seu celular, estão indo embora em relacionamento, porque a barra de rolagem vai deixando você sem fim naquilo. Fatores emocionais. Muita gente gera uma dependência tecnológica porque quer fugir dos problemas, né? E acaba gerando uma crise, uma dependência. Tem adolescentes que eu atendia, gente, que era uma na rede social e no presencial era outra. Na rede social falava, colocava as ideias dela com aqueles grupos, tudo tal, mas chegava em relacionamento presencial, não falava. Tem essa imagem aí de uma criança, né, que está dormindo, mexendo no celular. Bom, essa aí eu já falei. Pode passar para outra. Então tem alguns alertas aqui. O Brasil, o nosso país, ele ocupa o segundo lugar no ranking mundial de exploração sexual de crianças e adolescentes. Só perde para a Tailândia e 62% das crianças desaparecidas são meninas. Eu vou trazer um exemplo para vocês aqui de uma adolescente que eu atendi alguns anos atrás. Ela começou a se interessar por um rapaz e ele começou com uma voz sedutora, sabe a serpente? Enganando. Me manda nudes. Essa menina mandou nudes para esse menino. Esse menino fazia parte de um grupo de meninos da minha cidade, de várias escolas, que qual era a intenção deles? Seduzir as meninas para que elas postassem nudes para eles e eles compartilhassem no grupo. Só que essa foto dessa menina vazou na escola. Ela teve depressão, síndrome do pânico, porque ela não conseguia mais aguentar o bullying que ela sofreu na escola. Tinha pensamentos suicidas, enfim. A mãe buscou tratamento para ela, mudou ela de escola. Ela chegou nessa segunda escola novamente. Eu vi você. E começaram os bullying de novo, voltou a depressão, voltou crise de ansiedade, mudou de escola de novo. Foi aí que eu recebi essa menina, que a gente começou a atender. E ela estava tendo o mesmo problema. Quando a gente peca, Deus perdoa quando a gente se arrepende, mas a gente sofre as consequências das nossas escolhas, não tem como sofrer. E ela teve que aprender a lidar com aquilo, porque senão ela ia ser sem fim de mudar de escola. Aí quando você acha que tudo bem, já passou, essa menina, ela começou a se interessar por um rapazinho da igreja. Eu estou falando dessa menina, tá? É cristã.
cresceu num lar evangélico, os pais também, e aí ela começou a namorar com o menininho. Aí vem o descanso dos pais, né? Ufa, agora é um menino de Deus, né? O que aconteceu? Esse menino fez a mesma coisa, pediu para ela mandar nudes, essa foto vazou para a igreja, ela foi exortada de uma forma sem sabedoria, foi recriminada, massacrada. O que ela fez? Saiu da igreja. Eu quero lembrar de vocês, não é passar a mão na cabeça, tá, gente? Não é assim. E a gente vai estar falando no final aqui dessa palestra sobre o que é não passar a mão na cabeça. E essa menina, ela um dia foi para a casa da tia, vem para cá, tá colhendo, né? Ela foi para São Paulo, tudo tal, tinha 2 tias, uma era crente, outra não. E ali a mãe estava na casa da tia que era crente. A prima da tia não crente falou assim, viu, vamos numa festa hoje? Você fala para sua mãe que você vai dormir em casa, e aí a gente sai, porque minha mãe deixa. E ela foi para a casa da prima, foi numa festa, conheceram os rapazes lá, os meninos falaram assim para ela, sendo gentil, generoso, claro, né, um cavalheiro, olha, a gente vai buscar bebida, quer que a gente pegue para vocês? Ah, pode pegar, quero um refrigerante. O refrigerante dela veio aberto. E ele falou assim, desculpa, mas eu fiquei com muita vontade, experimentei, tem problema? Ela falou, não, só que estava batizado. Essa menina, resumindo a história, ela estava no terreno baldio, levaram ela não lembra de absolutamente nada. São os relatos que ela tem do que o Senhor viu e os policiais depois chamaram a família e relataram. Ela foi levada para um terreno baldio, ela estava seminua com 3 homens. Ela só não foi estuprada porque um senhor que morava num prédio, ele viu o que estava acontecendo e ele começou a gritar, vou chamar a polícia, e eles saíram correndo. Essa menina, ela foi se arrastando e literalmente, quando a polícia chegou, ela foi encontrada na sarjeta seminua. Aí, volta tudo, ansiedade, depressão, angústias. Aí você acha que a menina aprendeu, né? Você acha que a menina aprendeu. Certo dia ela falou, mãe, eu vou na casa da fulana, crente, mora em condomínio fechado, coisa segura, os pais, bons pais. E ela foi lá passar o final de semana, falou que ia passar o fim de semana, fez a malinha. Chegando lá, a mãe dessa menina foi trabalhar, que era advogada, ela tinha um trabalho lá no fórum. E quando ela chegou, ela estava indo pro fórum, ela falou, nossa, esqueci um documento, ela voltou para casa. Quando ela chegou em casa, ela encontrou um Astra na garagem da casa dela. Ela falou, nossa, mas que é esse carro aqui? De quem que é? Eu saí, deixei só as 2 aqui, e ela entrou e tinha 2 homens e uma mulher. Eram criminosos. Essa menina, depois que a polícia foi investigada, que a mulher mandou todo mundo embora, aí chamou a polícia, fizeram boletim de ocorrência, enfim, eram criminosos de Santa Catarina. Como que eles descobriram? Essa adolescente tinha 4 perfis falsos. 4 perfis falsos. E há meses ela vinha conversando com esses criminosos. E eles não vêm com voz suave, com voz de, a gente vai prostituir você, a gente vai usar você da sua vida. Não, eles falam assim, olha, você é linda, você é maravilhosa. A gente tem uma empresa aqui de modelos e a gente quer, você vai ter muito sucesso na sua vida. Gente, quando a promessa é não, você desconfia. Hoje está cheio disso no mundo, gente. E por que eu estou falando isso aqui? Porque vocês são adolescentes, eu estou falando relatos de uma adolescente da igreja. Nasceu na igreja. E a gente tem escolhas. A gente vai falar de janelas hoje aqui. Essa menina, ela não parou de abrir janelas. Não parou de abrir janelas. E nós precisamos fechar algumas janelas na nossa vida. As janelas, gente, do computador, do celular, elas são grandes fontes de distração. Até quando eu estava preparando essa palestra, né, vinha lá, WhatsApp, do grupo não sei quem, e na minha igreja a gente tem um monte de grupo, né? Então vinha grupo não sei o que, grupo não sei o que, a escala não sei o que, aí vem e-mail que chega, isso vai tirando a sua atenção, e isso pode levar até um burnout digital.
Aí a gente vai falar dessa palavra de Paulo em Trode. Agora eu vou pegar o meu óculos, porque está pequeno aqui o negócio. No primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até a meia-noite. Havia muitas lâmpadas no cenáculo onde estavam reunidos. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormecendo profundamente durante o prolongado discurso de Paulo, vencido pelo sono, caiu do terceiro andar abaixo e foi levantado morto. Descendo, porém, Paulo, inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: não vos perturbeis, que a vida nele está. Subindo de novo, partiu o pão e comeu, e ainda lhes falou largamente até o romper da alva, e assim partiu. Então conduziram vivo o rapaz e sentiram-se grandemente confortados. Tem uma frase do pastor Carlos Macor, que eu amo de paixão, esse pastor. Ele é um fofo, né? Um homem de Deus. Ele diz assim, uma frase muito conhecida: o que ganha sua atenção, ganha você. E o que quer dizer isso? Ele está sugerindo que aquilo em que você concentra a sua mente, o seu tempo, o seu interesse, acaba governando as suas emoções, as suas ações e, consequentemente, o seu destino. Vamos falar de foco, né? Em quem a gente tem colocado e depositado o nosso foco? Uma vez, a Giovana era pequenininha e a gente já tinha mudado para Itu, mas o pediatra dela ainda continuou aqui em São Paulo. Então ela chegava no consultório dele e ele dava as vacinas nela. Quando ela já chegava com uma tensão de ansiedade, porque ela sabia que ela ia tomar injeção, né? E isso foi tão forte, queridos, que quando ele foi dar uma vacina nela, ela tinha uns 2 anos e meio, ela teve uma parada cardíaca. Naquele momento, eu lembro do Dr. Mário Taralha ali, eu aqui, e eu só fazia assim: Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor Jesus. Deixei ele fazer o trabalho dele e clamei o nome de Jesus. Esse nome tem poder. E ela voltou. Pedro, a palavra fala que Pedro, quando ele olhava para Jesus, ele falou assim: Senhor, me manda ir até o Senhor, que eu caminho sobre as águas. E a palavra fala que enquanto Pedro focava em Jesus, ele caminhou sobre as águas. Mas em determinado momento ele olhou para as ondas e ele caiu. Mas Jesus, ele é tão maravilhoso que ele pega o caído e ele levanta e leva para um lugar seguro. Esse é o nosso Deus. Em quem você tem focado a sua atenção? Eutico. E assim, gente, a gente pode perder o foco de Jesus tanto em circunstâncias boas quanto ruins. Porque quando tudo está bom, eu posso perder o foco. E quando tudo está ruim, eu também posso perder o foco. Porque eu posso apontar o dedo para Jesus e falar: Senhor, eu não te sirvo? Por que eu estou passando por isso? Olha o que eu estou passando. Ou então ser cheios de ansiedade, tomados, governados por emoções terrenas. Vamos lá. Então, olha, uma janela, a janela da distração, né? A semente lançada entre espinhos é aquela que ouve a palavra. Mas quando chegam as preocupações dessa vida, o engano das riquezas e os anseios por outras coisas, sufocam a palavra, tornando-a infrutífera. Nós não sabemos as motivações que levaram Eutico a ficar naquela janela. De repente estava muito quente, estava muita gente, não tinha ventilador naquela época, ali estava vindo uma brisa, e ele decidiu ficar na janela. Sabe aquilo que a gente costuma falar, meio um pezinho na igreja, outro lá fora? Né? Então, atenção, né? Eutico, num determinado momento, ele começa a se distrair, olhar o que está lá fora. E isso acontece com a gente também. Tem muita gente, tem pastores que não gostam,
de Bíblia no celular. E a gente não pode condenar nem criticar, porque realmente tem gente que não está preparado para isso. Porque começa a pipocar as janelinhas e já tomou, já distraiu, já não está ouvindo a palavra. Então é melhor que você tenha uma Bíblia de papel mesmo. E gente, é 1h30, 2 horas. É um momento de você se entregar para o Senhor e falar: Senhor, o que o Senhor quer transformar no meu coração? A gente não pode perder esse momento precioso. A janela da insatisfação. O inferno e o abismo nunca se fartam, e os olhos do homem nunca se satisfazem. Todo o esforço do homem é feito para a sua boca, contudo, o seu apetite jamais se satisfaz. É a insatisfação que eu falei lá de Adão e Eva. A gente olha para a escassez. A escassez, queridos, ela leva a insatisfação, ela é egocêntrica, porque eu quero que você me satisfaça. Se as coisas não estão do meu jeito, não está bom. Então, eu fico triste. Se meu cabelo não está do jeito que eu quero, não está bom, está tudo ruim. Se minha roupa está amassada, nossa, acabou. Eutico, naquele momento, ele se desconecta e ele tira, né? Muitas coisas estão acontecendo e Eutico, ele acabou se desconectando do culto. Ele parou de ouvir a palavra de Deus, né? E num dado momento, as coisas de dentro já não atraíam mais. E de repente, o que está pulsando lá fora, né, na rua, é o que capta a atenção do Eutico. E isso, gente, a janela da insatisfação, a gente pode ver também na parábola do filho pródigo. Nós vemos um filho que era cuidado pelo seu pai, que tinha tudo. Ele tinha comunhão com esse pai, o pai cuidava dele, ele tinha a proteção do pai, mas de repente o coração desse filho, ele já está do lado de fora da casa do pai, já não está mais lá dentro. E ele é atraído por algumas coisas que chamam a atenção dos seus olhos, né? Ou seja, o foco não está mais naquilo que ele tem. E isso acontece nos relacionamentos, na vida profissional. A exemplo dessa menina, quantos conselhos que nós demos para ela, quantos conselhos. Ela poderia não ter passado por várias coisas. O filho pródigo, ele foi até o fundo do poço, até que ele percebeu e falou: não tem mais jeito, os empregados do meu pai, eles comem melhor do que eu, são mais tratados que eu, então eu vou lá ser para funcionário do meu pai. Essa menina não precisava. Deus é tão maravilhoso que Deus deu livramento para ela em todas essas circunstâncias. Mas tem as consequências do pecado. Eu tenho uma para vocês terem ideia, né, da insatisfação do que o inimigo quer roubar de nós, né? Eu tinha uma paciente cristã também. E ela tinha vindo de um casamento, que tinha tido um divórcio, casou com uma pessoa que não era crente. Aí ficaram, acho que, 7 anos casados. De repente ele foi numa psicóloga que falou assim: olha, você precisa correr atrás do seu amor próprio, você precisa pensar mais em você. Acabou o casamento, ele não quis mais. E essa menina, né, passou os anos, aí ela foi sarada disso. E aí começou assim: porque eu tô triste, eu não tenho namorado, eu nunca vou ser amada, ninguém vai me aceitar porque eu já fui casada, né? Enfim, passaram-se alguns anos, a gente trabalhou isso aí, que o coração dela não tem que estar nisso, né? Buscai, pois, o reino de Deus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. E aí ela foi servir o Senhor na igreja e acabou conhecendo uma pessoa, aí está namorando com a pessoa. Aí outro dia, podemos conversar? Podemos. E o que está acontecendo? Eu estou pensando em desmanchar meu namoro. Eu falei: meu Deus do céu, a menina queria um namorado, achou um rapaz que é uma bênção, e agora? Porque ele é muito bom para mim, ele é maravilhoso para mim, só que eu tenho medo de acontecer o que aconteceu no casamento. Eu falei: meu Deus, você não vai ter nunca ninguém, gente, né? E aí é outro trabalho, gente. Nosso coração dá trabalho, tá, Deus? Nós damos trabalho. É a insatisfação, é olhar para a escassez, né? E Deus não quer mais que a gente viva nessa vida.
Outra janela, a janela da curiosidade, né? Então, ele estava lá e de repente alguma coisa atraiu. E de repente ele ficou curioso porque estava acontecendo lá fora. E isso, muitos jovens são engodados pela curiosidade. Muitos adolescentes caem, né, no pecado por conta de curiosidade. E tem uma curiosidade que ela é positiva e tem uma curiosidade que ela é destrutiva, né? Tem um exemplo ali em Mateus 24:3, que os discípulos eles estavam interessados em aprender de Jesus. Eles queriam aprender, eles estavam curiosos sobre o que haveria de acontecer nos últimos dias. Essa é uma curiosidade boa. Porém, os fariseus queriam o tempo todo, ficavam perguntando coisas para Jesus, porque na verdade queriam pegar ele. Onde que Jesus ia errar? Essa curiosidade ela é destrutiva. O Brasil, meus queridos, em 2024, o STF aprovou a descriminalização da maconha. Ou seja, até 40 gramas não é considerado crime. Com 40 gramas dá para você fazer mais de 50 baseados. Foi aberta, gente. O STF, ele abriu nesse momento uma janela colorida de tentação e empurrou a nossa juventude para o terceiro andar abaixo. Já é comprovado cientificamente que a maconha ela causa muitos danos para os seus usuários. E sem contar que ela é uma porta para outras drogas. Tinha uma adolescente que eu atendia, cristã também, com conflitos em casa, mas conflitos, gente, natural de todo mundo. Mãe que não deixa você fazer tal coisa. E aí estava rebelde mesmo, vamos colocar a palavra, estava rebelde. E aí ela começou a usar maconha. E a gente trabalhou sobre isso, sobre o que isso poderia levá-la. Ela não deu ouvidos. Ela não deu ouvidos para o que a gente trabalhou. Ela não deu ouvidos para o que a mãe aconselhou, a avó aconselhou. O que aconteceu? É só uma maconha. A hora que eu quiser eu paro. Gente, cuidado. Esse negócio de limite com droga, com pornografia, é muito sério. Você acha que tem o controle com bebida. Eu tinha um paciente que ele era alcoólatra. Ele falava assim, a hora que eu quiser eu paro. Mentira. Aí um dia ele falou, passei um fim de semana, eu não tomei vinho, mas eu tomei suco de uva. Querendo enganar a mente. Querendo se enganar. E essa paciente, né, o que aconteceu com ela depois? Parou de fazer terapia, né, não via mais ninguém. A mãe ia buscar ela na boca de fumo. Era uma menina bonita. Você lembra esses atores que são tão bonitos e de repente quando você olha agora como que tá, gente, você fala, meu Deus, o que aconteceu? Foi o que aconteceu com essa menina. Enfim, parou em várias clínicas de recuperação, não servia mais o Senhor, saiu da igreja, entrou para um mundo totalmente esotérico. Então, gente, muito cuidado. Maconha é uma porta de entrada para muita coisa ruim na sua vida. A janela da pornografia. Tem assuntos que muitas igrejas preferem fingir que não acontece, mas acontece, gente, e acontece muito. A janela da pornografia. Uma tarde, olha só, uma tarde, Davi levantou-se da cama e foi passear pelo terraço do palácio. Do terraço, viu uma mulher muito bonita tomando banho. Pornografia. A nossa janela hoje não é mais o terraço que a gente vê assim. Eu conheço uma pessoa, um senhorzinho, que quando a gente ia para o Guarujá, ele pegava os binóculos dele e ficava olhando os banheiros dos prédios, entendeu? Então a nossa janela não é mais essa. A nossa janela está na palma da mão. É o celular. A internet ela oferece tantas janelas coloridas, tantas atrações perigosas, que muita gente é capturada pela sedução dessas janelas. E assim, vou trazer um exemplo para vocês.
do quanto isso é importante a gente trabalhar. Eu tinha um paciente cristão, líder de igreja, líder de célula, trabalhos com adolescentes, com casais. Então, era uma pessoa que estava dentro da igreja e era ativa. E aí ele me procurou com uma queixa, que ele tinha um problema sério de pornografia. Enfim, e aí quando a gente vai investigar de onde veio essa pornografia, olha como o diabo, ele é sutil. E se a gente não fecha a janela logo, ele escancara a porta. Ele ganhou, na adolescência dele, ele ganhou um computador do pai. E quando o cara foi instalar o computador, ele falou assim para ele: eu vou te dar um presentinho, mas não conte para os seus pais. Olha a mentira. Gente, sempre tem mentira envolvida. Na pornografia, no adultério, ele nunca está sozinho. Ele carrega uma bagagem de pecados, de mentiras. E sabe o que era? Era um pop-up. Era uma mulher pelada. O vício dele começou aí. Ele falou que ele ficava horas olhando aquele pop-up, essa janelinha que ficava abrindo daquela mulher pelada. Aí na adolescência ele arrumou um emprego, foi trabalhar, e um cara falou assim para ele: vou te mostrar o nosso paraíso aqui. Era uma sala com centenas de revistas pornográficas. Aí das revistas vieram o celular. E aí a gente, quando a gente começa a questionar como eram esses sites, tudo tal, esses sites, como que foi isso na sua vida? Era um site, era assim, é como uma droga, gente. Pornografia é como uma droga. Você começa com um site, aí você vai no outro site, porque aquele já não te satisfaz. Aí você vai naquele outro site, que é mais picante ainda, e não te satisfaz, até que você está em verdadeiras aberrações de sites. E ele falou: e não para por aí, meu buraco é mais fundo. Porque com o passar das sessões, ele foi confessando os pecados. E ele falou assim: e eu saio com prostitutas. E outro dia, eu quase tive uma parada cardíaca, porque uma delas me mandou mensagem no celular, a minha mulher pegou e falou: quem é essa mulher? Ele falou: é minha cliente, porque ele é empresário. Foi minha cliente. Eu tenho que dar uma resposta para ela, mas depois eu dou. E ela... isso é algo muito comum, né? E não adianta a gente esconder da gente. A gente precisa confrontar o nosso coração. E aí a gente foi trabalhando em sessão e eu fui colocando para ele da importância dele buscar ajuda. Ele estava num estágio que ele não podia mais caminhar sozinho. E não era só terapia, ele precisaria de um mentor, ele precisaria confessar aquele pecado dele. Então ele buscou o pastor dele, confessou o pecado, e aí ele falou assim, e a gente também trabalhou, que assim, você precisa de ajuda, né? No momento que Deus preparar para você, confesse para sua esposa, né? E ele, óbvio, não falou tudo, mas ele falou da pornografia. A palavra de Deus fala assim: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Mas para quê? Por que eu preciso transformar a minha mente? Né? Por que eu preciso dessa renovação? Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando ele confessou isso para a mulher dele, que ele precisava realmente de ajuda, ela disse o seguinte: pornografia? Tudo bem, é coisa de homem. Não é coisa de homem, gente. Mal sabe essa mulher do que ele passava, porque assim, com a pornografia, e ele é um cristão, vinha a culpa, vinha apontar de dedo, ele era sugado pela culpa. Gente, eu posso ser sincera, culpa, nós não fomos chamados para viver em culpa. A culpa, ela só serve para uma coisa, é uma luz piscante, que está falando para você assim: olha, avalie essa culpa. Você tem culpa mesmo? E tem culpa que ela é verdadeira. Eu tenho culpa mesmo. Então a Bíblia, ela nos ensina a lidar com essa culpa. Vai lá, se você errou, pede perdão para o teu irmão, se conserta com ele, porque você errou, você tem culpa nisso. E tem culpas que a gente não tem.
que é coisa da nossa cabeça. Né? A gente vive sentindo culpado, né? Tem tendência a se sentir culpado. Gente, se não tiver alguém culpado aqui, o culpado sou eu. Né? E Deus não chamou a gente, por isso a gente precisa avaliar a nossa culpa. Algumas coisas, né? A gente que nos chama assim, Davi teve muitas portas abertas, no caso dele, da pornografia, mas a gente pode levar isso para qualquer outro tipo de pecado. O ócio. Gente, Davi era tarde. Os guerreiros estavam na guerra, guerreando por Israel, era para ele estar lá, ele estava em casa dormindo. Então, a gente precisa prestar atenção, porque muitas vezes, quando a gente pergunta para alguém assim, por que você está, né, quais são os gatilhos da pornografia? Quando eu estou em casa, que não tem ninguém, quando eu estou relaxando e eu vou para o banheiro com o meu celular. Você precisa autoconfrontar, quais são os gatilhos que me levam para isso? E Davi, ele estava sem fazer nada. E aí, o que acontece? Ele não desvia os olhos. O apóstolo Walter, aqui do Ministério de Pinheiros, ele costumava dizer assim, né, nos retiros, um retiro de jovens que eu fui uma vez, ele falou assim, gente, não é pecado você passar a mãozinha ali, com a saia curta e você vê, não é pecado. Eu estou no carro, passa uma mulher com a saia curta, eu olho para ela, não é pecado. O pecado se instala quando eu olho no retrovisor. Eu quero saber com quem ela está, onde ela foi, se eu vou fazer retorno, se eu vou voltar. Aí o pecado se instalou. Porque ele falou, a gente não é cego, a gente vai ver. Davi não é cego. Ele viu ali a pornografia. Ele podia ter feito, meu Deus, a mulher de Urias, deixa eu ir para lá. Desviar os olhos. Nós precisamos desviar os nossos olhos dessas janelas. E Davi, ele maquina o mal, para esconder o quê? Para esconder o pecado dele. Queridos, Deus não quer que a gente esconda os nossos pecados. Ele confronta a gente. E Davi foi confrontado. Quando você for confrontado, queridos, tira as armas, ouve a exortação. Porque Deus, quando ele estava no paraíso, ele sabia tudo. É o que a irmãzinha falou aqui na ministração, né? Deus sabe de todas as coisas, mas Ele quer que você fale. Por que Ele quer que você fale? Para que você faça o autoconfrontamento e você encontre a raiz do pecado no seu coração. Lá no paraíso, Deus sabia exatamente o que tinha acontecido. E Deus pergunta, oi Adão, tá tudo bem por aí? Estou interpretando, tá, gente? Né? O que aconteceu? Por que vocês estão escondidos? O pecado. Então, gente, se essa menina tivesse confessado o pecado dela, buscado ajuda, talvez ela não teria passado por tudo que ela passou na vida dela, porque isso traz marcas no nosso coração. Davi, quando ele foi confrontado, e assim, às vezes o pecado está tão inserido e está tão normalizado na nossa mente que a gente não consegue enxergar. Quando o profeta Natan ele vai e confronta Davi, ele não consegue enxergar que era ele que ele estava falando. Era dele. Ele falou, não, tem que matar essa pessoa aí. Né? A gente tem que dar um jeito nessa pessoa. Davi, essa pessoa é você. Aí, e sabe, quando Deus nos confronta, quando um conselheiro da parte do Senhor vem te aconselhar, não é para te trazer vergonha, mas é para trazer ao seu coração o quebrantamento, para o arrependimento. Nós precisamos ter esse coração humilde. Né? Então, e contudo, deixa eu ver aqui. Davi, ele se arrepende e ele é perdoado. E ele escreve o Salmo 51, que é maravilhoso. Portanto, confessem seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros, para que sejam curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. E a palavra fala, né, que já falei assim, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Gente,
muitas vezes a gente não consegue andar sozinho, a gente precisa de ajuda. Esse aqui é um tempo, gente, separado como uma oportunidade de vocês estarem buscando pessoas aqui. Eu preciso confessar um pecado, me ajuda. Converse com o seu pastor, converse com o seu líder do seu grupo. Mãe, eu estou passando por isso, me ajuda. Muitas coisas, esses sofrimentos, são enfermidades do nosso coração, que a gente vai ver amanhã. Às vezes não está nem acontecendo, mas é a forma distorcida com que a gente vê. E quanta gente, às vezes, vai buscar em terapia, eu falo, queridos, já cheguei a falar isso para uma pessoa, querida, você não precisa de terapia, né? Porque eram coisas que ela achava que ela tinha problema, e quando você vai lá, que você confessa, a pessoa fala, filho, é esse o problema? Eu lembro uma vez, eu me converti na igreja presbiteriana de Vila Maria, num momento muito difícil. Jesus sempre, como dizia meu pastor, né? Ele dizia assim, que eu vi Jesus pipocar. Eu fiquei 8 meses na igreja presbiteriana, aí me mudei para Itu, conheci a Pinheiros, fiquei 19 anos. Então foram essas duas igrejas. E quando eu cheguei lá, foi num momento muito difícil da minha vida, porque eu estava grávida de 8 meses da Giovana, minha primeira filha, e eu perdi um sobrinho de 4 anos no incêndio. Foi horrível. Foi horrível. E a única pessoa que eu consegui ligar foi para uma amiga minha da faculdade. Eu falei, perdi meu sobrinho. E naquele momento, eu falei uma coisa que eu nem acreditava naquilo, porque a morte, nós não fomos criados para morrer. Mas a morte, ela é tão dura, e eu, como não conhecia a palavra de Deus, eu falei uma grande besteira. Eu falei assim, o Diego vai encarnar na minha filha, Giovana. Imagina, gente, eu não gostava de espiritismo, eu falei essa besteira. E essa minha amiga falou assim para mim, Andréia, o Diego, é uma bênção que Deus deu para sua irmã. A Giovana é sua filha, é uma bênção que Deus deu para você e para o Rogério. Porque dos tais é o reino dos céus. Naquela hora, gente, impressionante. Parece que saiu um véu negro. A palavra de Deus tem poder. A palavra de Deus tem poder. Ela não pregou horas para mim. Ela falou um versículo. Agora é uma palavra. Agora esse versículo é voltado aos conselheiros. Porque eu falei de você buscar confessar vossas culpas uns aos outros. E agora esse versículo aqui é para os conselheiros, para aqueles que vão te ouvir. Descendo, porém, Paulo inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse, não vos perturbeis, que a vida nele está. Subindo de novo, partiu o pão e comeu, e ainda lhes falou largamente até o romper da alva, e assim partiu. Então conduziram o vivo rapaz, sentiram-se grandemente confortados. Então, queridos, é assim. Paulo, ele não desiste do rapaz, mesmo depois de morto. Ele age e prova do poder da ressurreição. Nós não podemos, ainda que a gente olhe uma pessoa e fale, nossa, ela está praticamente morta, olha a vida dessa pessoa, mas o poder, Jesus tem poder para ressuscitar aquele que está morto. Uma coisa que eu aprendi, estava num curso lá na minha igreja, e meu pastor falou uma coisa, eu falei, Washington, porque eu nunca conheci você antes. Ele falou uma coisa, gente, fez muito sentido para mim. Ele falou assim, da forma como a gente corrige os nossos filhos, e também pode ser como as nossas ovelhas, né? Ele falou que um dia ele estava em casa, e a Liz, a filhinha dele, estava, eu quero balinha. Ele, não, Liz, você não vai comer balinha. A mãe dele, não, você não vai comer balinha, é hora de almoço, aquela confusão, sabe? Porque toda mãe aqui já sabe como que é, né? Aquele forfé. Aí, o meu pastor, ele falou assim, Liz, e começou a brigar com ela, né? E corrigir a filha dele. Aí o Espírito Santo de Deus visitou ele naquele momento e falou assim, Washington,
Você está corrigindo a sua filha porque ela te ofendeu ou ela me ofendeu? Gente, faz sentido para vocês isso? Porque corrigir, sabendo que ofendeu a Deus, você vai corrigir ele com graça, com o amor de Deus. Corrigir porque me ofendeu, eu vou corrigir com ira, com palavras duras, porque ele me ofendeu. Então, é importante a gente saber disso, que quando aquela pessoa foi me buscar, ela não ofendeu, que ela me brigou comigo, ou sei lá. Primeiro, ela não me ofendeu, ela ofendeu a Deus. E uma coisa que eu ouvi há muitos anos atrás, de uma grande amiga, né, na época ela era uma funcionária nossa, e eu estava muito preocupada com uma vida que eu estava atendendo, e aquela vida não estava andando, ela falou assim: irmãzinha, tu não é Deus. Gente, aquilo foi libertador, porque às vezes a gente quer fazer o papel de Deus, e a gente carrega uma carga tão grande, mas às vezes não é aquele momento, não é ali, sabe? Paulo regou, Apolo deu a água, me esqueci o versículo aqui, tá? Perdão. Mas um rega, mas é Deus quem dá o crescimento. É Deus quem dá o crescimento. E Paulo, né? Paulo, ele não, é assim, esse Eutico, ele estava lá embaixo, estava morto, gente. E o que Paulo faz? Ele desceu. Muitas vezes a gente precisa descer para resgatar aquele que está caído. Porque se a gente fosse olhar na carne, você falava assim: meu, não adianta nada, o que eu vou fazer lá? O cara morreu. Agora só pega, tira o corpo dele aí, vamos. E Paulo vai lá e ressuscita. E outra coisa, se tivesse parado o culto ali naquele momento, já teria sido uma glória, gente. Imagina um adolescente aqui cai morto, está sem pulso, morreu, todo mundo começa a orar, e aquele adolescente ele volta e revive. Gente, para o culto aí, porque a gente já viu um milagre. Olha a glória de Deus que ia baixar ali naquele lugar. Mas Paulo, ele não recebe a glória para ele. A glória é sempre de Deus. Não subiu soberba no coração de Paulo. Ele não saiu falando: gente, olha só, eu fiz um milagre, não sei o quê. Não. Porque ele entende que aquele lá era o poder de Deus que tinha feito aquilo e não ele. Então isso não pode subir no nosso coração, porque o orgulho precede a ruína, e a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque é Deus quem faz. E Paulo, ele não só desceu, ele abraçou, ele se inclinou e ele abraçou aquele homem. Uma vez, gente, eu atendi uma adolescente, né? E tinha um transtorno alimentar, enfim. Deus me constrangeu tanto com o amor daquela adolescente que eu convidei ela para passar um final de semana em casa. Levei ela na igreja, né? Então tem coisas que, se você for falar lá fora para os psicólogos, você é louca. O que é isso? Você está maluca? Não é isso, é amor. É amor. Gente, o mundo, ele sara com amor. O amor sara, o amor cura. Amem uns aos outros como eu vos amei. Então, para refletir e para praticar, gente, faça o autoconfronto. Confronte seu coração. Você está ouvindo muitas coisas aqui. Confronte seu coração. Peça ajuda ao Espírito Santo. Identifique as janelas que precisam ser fechadas. Identifique os gatilhos que te levam a pecar. Arrependa-se verdadeiramente. Confesse, busque ajuda e ore pedindo ajuda ao Espírito Santo de Deus. Eu fecharei a janela. Essa é uma frase, é uma decisão que só você pode tomar. Eu não posso fechar a janela por você, seu pastor não pode fechar a janela por você, mas você pode decidir fechar a janela. Queridos, que Deus abençoe vocês, que o Senhor... Vamos orar? Vamos orar para a gente encerrar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós queremos glorificar o Teu nome, porque Tu és o amado da nossa alma, Pai. Nós nos colocamos aqui diante da Tua presença, Pai,
E te pedimos, Deus, que o Senhor nos encha com o teu Espírito Santo. Nós haveremos de estar aqui alguns dias ainda, Senhor. Quero te pedir, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor vá revelando o meu coração. Senhor, esquadrinha o meu coração, vê se há nele algum caminho mau e guia-me para o caminho eterno, Senhor. Pai querido, em nome de Jesus, quero te pedir, prepara aqueles que haverão de estar ministrando sobre a minha vida, me mentoreando, cuidando da minha vida, Pai. Porque, Deus, me ajuda nessa luta, Pai. Em nome de Jesus, Deus. Deus, é em nome de Jesus, o teu Filho amado, o amado da nossa alma, é que nós te oramos e nós te agradecemos por tudo, porque Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Amém.